Amém, meu irmão? Vamos continuar então aprendendo sobre os benefícios da pressão. Então nós vimos o quê? Que existem pressões que vêm do lado de fora para nós, né? Então às vezes é uma perseguição, é uma tribulação, é um problema às vezes num casamento, é um problema no trabalho, é um problema com filhos. São situações do lado de fora. Agora Deus quer que eu e você também, por conhecermos o benefício dessas pressões, nós também podemos, entre aspas, provocar em nós mesmos essas pressões. Nós podemos afligir a nós mesmos, pastor, mas eu não quero isso de jeito nenhum. Você acabou de falar que Deus veio para nos dar vida abençoada, vida prazerosa. Meu irmão, mas eu preciso da pressão. A pressão ela vai abater a minha alma, ela vai abater a minha carne. Eu e você, nós precisamos disso. Um dia desses, Deus me ensinou algo maravilhoso a respeito do jejum. Que o jejum é uma maneira de afligir a minha carne. O jejum é uma maneira de amolecer, de pressionar, né, de produzir uma pressão na minha carne, e a minha carne vai ficar mais maleável, mais macia. Tem um texto aqui, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, diz que depois disso vieram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede, naquela região, naquela cidade lá. Quando Josafá ficou sabendo que vinha uma multidão contra ele, quando Josafá ficou sabendo que tinha um problema vindo ao encontro dele, então Josafá ele teve medo. O medo, meu irmão, ele pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. O medo, ele pode ser um aliado quando ele me leva a pensar 10 vezes entre ficar pertinho, subir no último andar de um edifício, lá no teto dele, na cobertura, e ficar pertinho do parapeito, pertinho dali. O medo, ele me protege para não fazer bobagem. Agora, o medo também ele pode me paralisar. Então é o medo, é a chamada fobia. Então, eu tenho pavor de entrar dentro do elevador, eu tenho fobia de elevador, então não entra, né, por causa de um lugar fechado. Então ele se submete a subir 10 andares de escada do que entrar no elevador. Então esse medo, essa fobia, isso daí já não vem de Deus. Mas olha interessante o medo, o que o medo provocou na vida de Josafá. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. O que o medo fez? A carne de Josafá, ela tremeu. O sentimento foi um sentimento de medo. E aquele medo teve um lado bom, porque esse medo o impulsionou a buscar o Senhor e buscar o Senhor de qual maneira? Buscar o Senhor com jejum. É muito interessante essa questão de buscar o Senhor com jejum, sabe por quê? Por causa do resultado. Olha a última, e aí Josafá começou a orar, começou a buscar o Senhor e falar: Deus, mas o que está acontecendo? Deus isso, Deus aquilo. E essa oração termina dizendo aqui no versículo 12, dizendo assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha o que essa busca com o jejum fez. Josafá começou: acaso não executarás tu o teu julgamento? Deus, eu não estou te dando mais sugestão. Você já fez oração sugestiva para Deus? Quando você não sabe o que você vai fazer, aí você pega, às vezes fazemos orações assim: Deus, então, a situação o Senhor está vendo está muito difícil, eu estou cansado, bem que o Senhor poderia fazer isso ou fazer aquilo, tocar nessa pessoa, falar com Beltrano, com Cicrano. Meu irmão, olha a oração de Josafá, olha o que o jejum, olha o que essa pressão, olha como que a carne de Josafá amoleceu. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ou seja, Deus, é o Senhor que vai julgar, o julgamento é teu, a execução é tua, é o Senhor que vai fazer, eu não vou dar palpite, eu não sei nem o que fazer. Olha o que mais, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
Olha o que o jejum faz. Olha como é que a carne de Josafá ficou mole. Deus, em nós não tem força. Eu não tenho força para resistir isso. Eu não tenho capacidade para resistir isso. Quantas vezes eu e você, não sabendo o que fazer, estando com medo, esse medo de insegurança, esse medo de o que eu vou fazer, apesar de não sabermos o que fazer, nós fizemos. Todas as vezes que eu e você agimos sem pensar, agimos sem a direção de Deus, nós vamos fazer bobagem, nós vamos fazer o que não era para ser feito. E às vezes vai piorar mais ainda aquela situação, aquela condição. Olha o que esse jejum, o que essa pressão fez na carne de Josafá. Em nós não há força nenhuma para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Meu irmão, o jejum ele tem o poder de abater a sua carne, de abater a nossa força, essa independência, esse não, eu vou fazer, porque eu não sou de ficar parado, eu vou fazer. Quem disse? Às vezes é melhor ficar parado do que agir. Às vezes é melhor ficar um tempo na presença de Deus, eu não sei o que fazer. Eu vou esperar Deus falar para mim. Um dia Deus me falou sobre o que é ficar parado e o que é ficar esperando. Sabe o que é ficar parado? Parado é uma pessoa que está sentada ou está deitada, não está fazendo nada. Sabe o que é uma pessoa que está esperando? É igualzinho o Usain Bolt, aquele corredor jamaicano, recordista mundial dos 100 metros. Ele não está parado, ele está esperando. Ele está esperando ouvir o barulho do tiro, porque na hora que ele escutar aquele barulho, ele vai ser o primeiro a chegar. Ele está atento. Então eu e você, nós temos que ficar igual o corredor de 100 metros. Eu estou só esperando o barulho do tiro. Eu estou só esperando ouvir Deus falar para mim, vai. Eu não estou parado, eu estou esperando. Josafá, nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos fazer, e nós não sabemos o que fazer. Meu irmão, Deus quer que você chegue nesse lugar. Deus, eu não sei o que eu faço. Eu não sei que decisão que eu tomo. Eu não sei que atitude que eu tomo. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei jejuar. Eu sei te buscar. E eu sei que o Senhor, quando eu jejuo, o que acontece? Quando eu te busco, quando eu oro, quando eu jejuo, o que acontece? Eu vou abater, eu vou amolecer, eu vou ficar sem força. E eu vou depender do Senhor. Essa pressão, eu vou causar essa pressão propositalmente na minha vida. Eu vou produzir uma pressão, eu vou aumentar a temperatura, eu vou afligir a minha vida propositalmente, porque eu sei do resultado. Então Josafá, o que ele falou? O Senhor vai executar juízo. O Senhor vai executar o teu juízo, eu não sei qual que é. Eu não tenho força para resistir. Outra coisa, eu não sei o que fazer. Mas uma coisa ele falou assim, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os meus olhos não estão nas circunstâncias. Os meus olhos não estão nos problemas. Os meus olhos estão no Senhor. É o Senhor que vai me dar a solução. O Senhor que vai me dar a palavra certa na hora certa. Eu estou esperando. Eu estou em ponto de partida. Eu estou me preparando para esse dia. Eu estou simplesmente aguardando que o Senhor toque a trombeta. Que o Senhor fala, vá. Que o Senhor fala, avance. Que o Senhor fala, pode ir. Porque essa é a decisão correta. Amém, meu irmão? Esse texto continua dizendo algo maravilhoso, que diz que todo o Judá estava em pé diante do Senhor, e no versículo 14 diz, então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e ele começou a falar. Então você que está desejando ouvir a voz do Senhor, jejue, sabe? Pastor, então você está falando tanto de jejum, me fala sobre o jejum, sobre como jejuar. Começa a tirar uma refeição por dia. Então eu vou tomar café, não vou almoçar, vou tomar só o café da tarde. Depois, se você conseguir, então faça isso. Meu irmão, jejum não é esporádico, jejum é uma prática. Mantenha sua carne sempre disciplinada com a rédea curta. Mantenha sua carne sempre mais mansa, mais mole. Mantenha sua carne sempre maleável à palavra de Deus, receptiva à palavra de Deus. Então não é assim, eu vou jejuar, porque eu estou precisando, eu vou jejuar. Não, meu irmão, entre num processo de jejum, do mesmo jeito que você lê a palavra
de Deus, você medita sempre na palavra de Deus, do mesmo jeito que você sempre está orando, sempre esteja 1, 2 vezes por semana jejuando, para a tua carne não ficar dura, para a tua carne não ficar independente, para a tua carne não ficar difícil de ser domada. Então jejue, tira uma refeição, por exemplo, toda terça-feira eu não vou almoçar. Faça isso umas 2, 3 terças-feiras, depois você tira o café da manhã e o almoço, até você chegar um dia, não, eu vou ficar a terça-feira toda, eu só vou depois do jantar, só lá pelas 6 horas, 8 horas da noite que eu vou comer. Faz isso, comece a disciplinar a sua vida. A Bíblia diz que então veio, ou seja, depois do processo de oração, depois do tempo de jejum, veio então o Espírito do Senhor e falou: você que está precisando ouvir a voz do Senhor, aquieta a tua carne, aquieta a tua alma. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes nós estamos muito agitados, correndo para lá e para cá. Aquieta a tua alma, né? Aflige a sua alma, a sua carne com o jejum. E a palavra de Deus veio e deu a estratégia e falou para eles: nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar nessa batalha. Vocês simplesmente vão ter que tomar posição. E vocês não vão lutar com espada, com escudo, com lança. A arma que Deus deu para eles vencerem o exército inimigo foi o louvor e a adoração. Deus falou assim: ó, coloca aqui aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você acha que se eles não estivessem rendidos, se eles não estivessem sem forças, se eles não estivessem se submetendo à voz e à direção do Senhor, você acha que eles acatariam isso daqui? Vocês não vão nem com espada, nem com lança, nem com estudo. Vocês vão com a guitarra, vão trazer para hoje. Vocês não vão com bazuca, nem com canhão, nem com bomba. Vocês vão com guitarra, com saxofone, com teclado. Vocês vão com a palavra. Vocês vão com adoração, com cânticos e com instrumentos. Você acha que se eles não estivessem rendidos, se eles não estivessem submetidos a Deus, eles entrariam numa batalha com louvor e adoração, com cânticos e com instrumentos, ao invés de armas de guerra? E a Bíblia diz, né, fechando esse assunto, versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas. E esse texto termina dizendo que eles venceram. Você quer vencer? Siga os conselhos de Deus, a orientação de Deus. Pastor, não estou conseguindo escutar Deus. É a tua carne que está te impedindo. É a tua alma que está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Então, aflige a sua alma. Coloque sobre você essa pressão, a pressão do jejum, e você vai conhecer o benefício dessa pressão, o benefício do jejum. Você vai ouvir a voz do Senhor, e você vai obedecer a voz do Senhor, e você vai ter vitória nisso. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você viva dessa maneira e tenha o mesmo resultado que Josafá teve. No nome de Jesus, amém.